Então, vocês não... Agora estamos gravando, né? Conversávamos antes aqui, se você chegou atrasado, perdeu um pouquinho, mas agora o professor está gravando. Então a gente está falando aqui os porquês de hospital, porquês estudar isso. E a gente estava falando a respeito do tipo de experiência que o hospital proporciona. E aí eu estava falando com vocês, né, a questão do Rogers. Que o Rogers tem uma fala que eu acho que ela é muito emblemática, quando ele diz assim, eu me fiz a minha própria técnica, eu me fiz o próprio instrumento da psicoterapia. Veja, pode parecer ser muito presunçoso da parte dele, aí é o povo aí, ó, já chega querendo ir na janela do bonde, não. Dona Cláudia! Tudo bem, querido? Vi que chegou também a Tati, deixa eu ver. Tem uma galera aqui, eu tenho que aqui abrir mais a minha... É que mudou esse menino aqui, o menino Google Meet. Aí a gente que é meio lesadinho de coisa da internet não sabe como mexer. Ah, agora eu consigo ver os outros. Tem também a Isabela, Letícia. Legal. Sejam Ô, bem-vindos, a o Meet Kevin. cai agora com um certo tempo. O seu também cai? Ou o seu tem um O registro? quê? O Meet não Não, cai agora com tempo? 40 minutos também? não, 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 não. Não, porque o nosso é organizacional. Então vai ficar atorando aí do. Então, beleza. Não, nem se preocupa com isso. É um pacote institucional, então como é da universidade, então não tem problema, assim, não vai cair. Então, então quando o Rogers fala isso, isso parece assim um pouco presunçoso, né? Ou às vezes um pouco ingênuo, né? As pessoas podem achar essa fala um pouco, nossa, mas ele não, por que ingênuo? Ah, ele não está considerando a complexidade de um atendimento do setting. Cara, quando você vai e aí você não tem aonde se amparar, você não tem um divã, você não tem um quadro, você não tem uma sala com a temperatura, com a iluminação controlada, não tem a sua estante com seus livros. Quando você não é você que abre a porta para o paciente, mas você adentra no espaço dele. Quando você não consegue controlar quem entra e quem sai da sala, quando você tem uma sala, porque muitas vezes você não tem. Aí você vê a importância dessa fala. Você precisa se fazer a técnica, o instrumento da própria terapia. E aí, quando a gente consegue chegar nesse lugar, aí a gente descobre uma potência do fazer psicologia, que independe dos aspectos físicos. A gente descobre esse lugar, mas na experiência. Então, é um tipo de coisa que talvez eu não consiga transmitir para vocês e tirar daqui e transmitir. Mas o que eu posso dizer é que isso existe. Existe esse lugar onde não importa o espaço onde você está, onde você é, como possibilidade. Não é, né? Senão eu vou me contradizer. Não é que você já está feito, mas é como se essa condição ela é imanente, ela pertence a você e você pertence a ela. Isso é muito fantástico quando a gente descobre isso, mas isso é um processo. Eu sei que vocês vão descobrir esse lugar em vocês. Mas isso também é uma construção, é um lugar que vocês investem. No meu caso, o hospital foi o lugar onde eu descobri isso. E isso trouxe uma riqueza para a clínica em consultório absurda. Isso trouxe uma riqueza para o atendimento online, para as pessoas que eu não posso atender presencialmente, assim, que eu não consigo quantificar. Porque independe do espaço físico, entendem? Eu sei que existem abordagens e leituras onde o setting, assim, ele é super importante e ele precisa ser controlado, quase como se fosse um laboratório, sem chamá-lo de laboratório, né? Mas eu prefiro ficar mais com essa perspectiva do Rogers, mesmo sendo acusado de uma ingenuidade técnica. Mas para mim tem uma verdade crua, assim, muito realista, né? De que para que a gente possa exercer o nosso papel como psicólogas e como psicólogos, a gente precisa incorporar o ser um instrumento e técnica do nosso próprio trabalho. A técnica não pode ser alguma coisa externa, como se fosse uma ferramenta a qual eu tenho na minha bolsa de técnicas e intervenções,
das quais eu tiro. Isso precisa ser componente de quem eu sou. Então, isso é um desafio grande, mas eu continuo convocando vocês em qualquer disciplina. Ah, professor, vai dar psicologia organizacional do trabalho. De alguma maneira, eu vou achar uma forma de convocar vocês para esse lugar. Porque não importa, então, o espaço onde vocês vão estar. Importará cada vez mais quem vocês se tornarão a cada encontro, a cada atendimento. Entende? Esse lugar existe e esse é um lugar que nós psicólogos podemos ocupar. E não é um lugar físico, é um lugar de existência. E isso para mim é apaixonante, é isso que alimenta assim a, a minha a minha verve assim ser psicólogo. Pois bem, dito essas coisas todas, então a gente tem uma trajetória que me parece ser muito interessante no sentido que nos interessa, mesmo que vocês não se tornem psicólogos hospitalares, mas em potencial vocês poderão sê-los. E importa a gente conhecer esse fenômeno, né? Porque a gente vai, de uma certa maneira, a gente vai estar falando da sociedade. Ah, professor, mas eu quero trabalhar na atenção primária, eu quero trabalhar no SUSão. Gente, no SUS, do jeito que tá, é assim, hoje você está lá no CAPS. Eu tenho alguns amigos que trabalham no CAPS, seja como concursados ou como estatutários, né, ou como CLT, através de alguma OSC, né, de alguma ONG, e que durante a pandemia, assim, ó, vai para o hospital de campanha. Ah, mas eu sou do CAPS. Vai para o hospital de campanha, precisa de psicólogo hospitalar. Entendem? É isso daí. Então, assim, ai, mas eu não... vai lidar com isso. Ah, mas eu sou do organizacional do trabalho. Então quer dizer que no trabalho não existem pessoas que adoecem? Talvez você não vá até o hospital, mas as situações, o que reverberou e o que aconteceu no hospital reverbera dentro das instituições nas quais a gente faz parte. Entende? Né? Então a gente precisa entender o que acontece lá. O hospital, de uma certa maneira, ele se tornou uma espécie de mistério. Ele se tornou um lugar quase de tabu, né? As pessoas falam de ir para o hospital, alguém bate na madeira. É como se o hospital fosse um lugar mais inacessível do que um santuário, mais inacessível, porque assim, principalmente agora na pandemia, né? Então a gente acaba não indo para o hospital por uma questão viral mesmo, né? Para não se contaminar, para não ser um vetor de contaminação. Mas antes da pandemia, as pessoas não iam para o hospital por uma questão de não é um lugar que eu quero ir, porque tem coisas que acontecem lá que eu não quero ver. Sei que tem gente, eu conheço gente que fala assim, adoro hospital, adoro. Tá, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas a experiência geral é de evitar esses espaços. Então, nós, como psicólogos, não podemos evitar esse assunto. A gente precisa entender. Pode ser que eu não atue lá, mas eu preciso entender de que fenômeno que acontece lá. Até aqui, tudo bem? Né? Tá, tá tudo bem aí? Rosângela, Cláudia, Andresa, Tati, Laís, Juliana, minhas coleguinhas. Beleza, então. Então vamos conversar sobre as partes burocráticas, porque aí o tempo que nos restar a gente já vai falando de assuntos pertinentes da nossa disciplina. O que vocês acham? Pode ser? Já que a gente tem que fazer contrato pedagógico, essa coisa arada toda. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a ementa com vocês. Compartilhar uma janela. Ementa. Então vamos lá. Psicologia hospitalar. Dá para ler aí, gente? Vocês querem que aumente mais? Posso aumentar. Quem tiver no celular, acho que fica meio ruinzinho, né? Quem tiver no computador, fica melhor. Acho que assim é o máximo que eu consigo. Então vamos lá.
Vou ler com vocês e aí depois a gente conversa, tá? Ementa. Um breve histórico da psicologia hospitalar e suas formas de atuação, a psicologia hospitalar e a psicologia da saúde, dimensões históricas e políticas da psicologia hospitalar, doença, sofrimento e morte na instituição hospitalar, impasses do trabalho hospitalar e equipe multidisciplinares. Basicamente são os temas, né, as categorias de assuntos que nós vamos adentrar. Qual que é o objetivo geral, né, o grande objetivo da nossa disciplina? Apresentar as fundamentações teóricas e as principais características do modelo de assistência em psicologia hospitalar. Ou seja, existe um modelo de assistência, de suporte na psicologia hospitalar que se distingue dos outros modelos, que torna a psicologia hospitalar algo específico, uma especialidade. Tanto que a psicologia hospitalar é uma especialidade da psicologia. Você pode ser especialista em psicologia organizacional do trabalho, em psicologia do trânsito e tantas outras, e psicologia hospitalar é uma dessas especializações reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia. Aí, na sequência, a gente tem objetivos específicos. Né? Aí são coisas mais detalhadas, né, que a gente precisa olhar. Caracterizar a psicologia hospitalar, identificando formas de atuação do profissional psicólogo. Conhecer as possibilidades da psicologia hospitalar em atuação com áreas multidisciplinares. Identificar as possibilidades da atuação do psicólogo na rede de atenção psicossocial, o RAPS, e em urgência e emergência. Metodologia de sempre, né? Aulas expositivas, dialogadas, ou seja, eu vou expondo, a gente vai conversando, vamos discutir os textos, artigos científicos. Essa elaboração de resumo, análise de material teórico, não necessariamente, mas é uma possibilidade, tá? E a participação em fóruns semanais que a gente conversa quando a gente falar das formas de avaliação, que vocês já devem estar cientes, mas acho que é bom a gente dizer aqui como é que vai funcionar para nós. E aí a gente vem para o conteúdo programático, né, que são os assuntos que nós vamos discutir aula a aula. Então hoje a gente vai cronograma, objetivos da aprendizagem, método de atualização, referencial bibliográfico, contrato pedagógico, etc. Hoje é o dia das burocracias, né? Então a gente vai colocar os pingos nos is para que vocês tirem suas dúvidas, a gente saia conversado desses assuntos. Aí na aula que vem, a gente já começa a falar de conteúdo propriamente dito, né? Então a gente começa pelo o nascimento do hospital, ou seja, o hospital nasce, existe o advento do hospital, não é no princípio criou Deus o hospital e viu que era bom, não. O hospital é uma instituição e ao mesmo tempo uma tecnologia histórica, social, econômica, e a gente precisa entender como ela surge. Depois a gente vai discutir nas duas próximas semanas, na semana 3 e 4, as diferenças entre a psicologia clínica, a psicologia da saúde e a psicologia hospitalar. O que dá para dizer é que há uma perspectiva de que a psicologia da saúde ela é mais ampla do que a psicologia hospitalar. Então, a psicologia da saúde é como se fosse um grande guarda-chuva e dentro desse guarda-chuva está a psicologia hospitalar. E a psicologia clínica, ela tem um fio condutor de estruturar técnica e teoria, né? Mas que a gente precisa, para atuar na psicologia da saúde ou na psicologia hospitalar, entender as adequações e as limitações. Então, existem coisas que podem acontecer numa clínica individual, dentro de um consultório, que talvez não vá acontecer no hospital, e vice-versa. E a gente precisa entender essas diferenças, embora elas possam parecer óbvias, elas não são tão óbvias assim. Depois a gente vai falar sobre a implantação do serviço de psicologia num hospital geral. Então, como é que funciona? Se vocês, porventura, nossa, vou atuar num hospital que não tem psicologia, como que a gente resolve essa treta? Então, vamos falar sobre isso. Depois, semana 6, tipos de equipe multiprofissional.
O termo que a gente está usando aqui é multiprofissional, mas existe uma discussão, né? E eu sei que vocês sabem bem que, assim, a gente fala de multi, de interprofissional e transprofissional, ou multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Quando a gente fala de multiprofissional, a gente está falando de uma equipe que é formada por vários profissionais, que não necessariamente interagem entre si. Esse é um modelo. Quando a gente fala de profissionais que interagem entre si, onde há pontos de contato entre um e outro, a gente está falando de uma equipe interprofissional, onde há uma integração, há uma interação. Quando a gente fala de uma equipe transdisciplinar, que é um pouco mais raro, mas existe, é quando há uma integração tal que não há um objeto separado, onde todos atuam sobre todos os objetos e todos têm autonomia sobre aquele objeto, alvo do seu trabalho. Na área da saúde, digamos que isso é um pouquinho mais difícil de acontecer, mas uma equipe interprofissional, sim, isso é bem importante, eu diria até necessário. Mas quando a gente fala de equipe, geralmente se fala multiprofissional, para pelo menos identificar que não é só o médico, não é só o enfermeiro, não é só o psicólogo, existem outras profissões. A fisioterapia, a nutrição, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, muitas vezes o educador físico, a assistência social, o direito, não é uma profissão da saúde, mas muitas vezes atua na lógica hospitalar. Então, a administração, não é? Então a gente precisa pensar em todas essas pontas, porque todas elas estão presentes no ambiente hospitalar. A avaliação psicológica no hospital geral. Então, como que funciona uma avaliação psicológica que não seja dentro de um consultório? Como é que ela funciona dentro do hospital? Parece ser um ambiente ao mesmo tempo organizado e ao mesmo tempo caótico. Depois a gente vai falar sobre intervenções psicológicas em saúde, né? Pensando mais especificamente no hospital. Como que funcionará a psicoterapia breve no hospital. Semana 11 e semana 12, a prática da psicologia hospitalar. Depois a gente vem para prevenção, promoção de saúde clínica ampliada. A atuação do psicólogo da atenção na rede de atenção psicossocial, os RAPS, né, em urgência e emergência. Aí depois a gente vem para o tema bioética e a psicologia da saúde, questões de vida e morte. Eu sei que vocês já tiveram provavelmente bioética, mas é importante a gente refletir sobre a bioética no ambiente hospitalar, porque é onde surgem questões assim que nós não conseguiríamos nos desvencilhar, a gente precisa resolver. E muitas vezes o psicólogo, a psicóloga são convocados para treta. Tipo, precisa dar uma resposta. Não tem jeito. Vocês vão precisar achar um caminho. Esse tema está no final justamente para a gente poder ter toda essa bagagem anterior e saber o que, que eu posso fazer e o que eu não posso fazer no processo hospitalar. Essa coisa aqui da banca de TCC, não necessariamente, vocês ignorem essa informação, porque não necessariamente, mas depois da última aula expositiva, a gente vai ter o de sempre, avaliação regimental, vistas de provas e avaliação substitutiva e, no final, fechamento de notas e encerramento, tá? Aí, o que que eu gostaria, né, de propor para vocês em termos de avaliação do primeiro bimestre ou trimestre e do segundo trimestre? Eu já vou falar para vocês na sequência, mas antes da gente fazer isso, eu queria saber se até aqui, na exposição do conteúdo programático, se tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, alguma curiosidade, ou, ou toca o barco. Tranquilo, muito cedo para ter dúvida, né? Alô? Tranquilo? Juliana?
Tranquilo? Ah, tá todo mundo aí. Legal. A Cláudia, 10 anos. Então, beleza, então. Então, vamos tocando aqui o nosso barquinho. Então, deixa eu só abrir aqui. Não, na verdade, eu acho que eu vou usar o chat, mas eu sei que a Verônica deve ter recebido como representante. Você ainda é representante, né, Verônica? Mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Mas eu não recebi nada, não. Não minha, do Gustavo falando Não, do calendário. Se não, eu mando para vocês. por favor. Eu Qual pedi foi o para ele hoje e-mail? de manhã, mas eu acho que ele esqueceu. Ah, provavelmente. Qual que é o teu e-mail? Digita aqui no chat, que aí eu já mando. Enquanto isso, eu quero só falar de como que vai estruturar, como é que a gente estrutura as notas. Obrigado, Verônica. Vou falar de como a gente vai estruturar as notas e depois a gente fala de datas, tá bom? Senão vai ficar confuso para eu explicar para vocês. Então vamos lá. Notas, então vamos lá. Avaliações, peraí. Atividades avaliativas. Tô parecendo aquele cara lá. Residente, não sei o que. Anda nada. Pfizer, tá igualzinho. Atividades avaliativas. Então, N1. Vamos começar pela N1. Como que ela vai ser composta? A gente vai ter fóruns 1 e 2, que juntos equivalem a 10% da nota, certo? Deixa eu perguntar, vocês no sétimo e no oitavo semestre estão em qual ano? Quarto ano, tá. Então acho que a prova integrada de vocês já vale 40%, não é isso? Tá. Então aí a gente tem prova integrada. A gente já fala de data, tá? Que vale 40% da nota. Então aí a gente já tem 50%. Aí nós vamos ter a atividade, a avaliação N1, que equivale a 50% da nota de vocês. E aí a gente chega ao 100% da nota. Então, o Fórum 1 e 2 já tem semana certa. Nós, professores, combinamos da gente seguir, sim, religiosamente, né, essas datas, para não dar problema, para vocês se organizarem. Todo mundo já saber as datas, assim, não ter postergação, não ter atraso. É isso, tá bom? Então, fiquem tranquilos, a gente se comprometeu a seguir esses prazos. A prova integrada, ela cai numa terça-feira, eu já falo a data para vocês, mas provavelmente vocês já devem saber, mas se não, eu vou mandar o e-mail para a Verônica, tá? Que é o e-mail que o Gustavo mandou com as datas para os alunos, tá bom? E no caso de vocês, como vocês estão no quarto ano, então vocês precisam, se eu não me engano, ter 75% de acerto para conseguir 40% da nota. 60%? 100%. 100%? Nossa, que dó que eu tenho de vocês. Na minha época de aluno, a gente tinha uma coisa que eu odiava, era a prova integrada, com todas as minhas forças. Mas é bom para o aprendizado. Quando a gente muda de lado, a gente fala, nossa, é maravilhosa. Então, é triste, Patrícia, mas é real. Então, vocês têm que acertar 100% para ter 40% da nota, beleza? E a avaliação da N1. A avaliação, na verdade, vai ser uma atividade que eu quero que vocês façam. Vocês podem fazer sozinhos, em dupla ou trio. Ah, professor, não pode fazer com 4 pessoas, 2 duplas. Então,
Já vão pensando aí, o que vocês vão fazer. Então, como que vai ser essa avaliação da N1? Vai ser é, uma atividade de um estudo de caso, que vai dupla de 5 dedos em cada mão, pode. Se tiver menos dedos, tudo bem, a gente tem que incluir. Então, todos têm que ser incluídos, gente. Até quem tem 5 dedos em cada mão. Então, a avaliação vai ser um estudo de caso, como vocês já sabem que eu gosto de fazer. Ah, mas não pode ser assim, como se diz, individual? Pode, mas às vezes a dupla ou trio, vocês vão poder discutir um pouco mais os temas. Isso eu acho muito favorável. Por quê? Porque, de novo, o trabalho do psicólogo, em geral, não é solitário. O nosso trabalho é sempre dialogal, mesmo que a gente esteja com um paciente individual, nós estamos dialogando. A gente precisa aprender a, a tolerar as nossas ideias, as nossas teses não serem entendidas, não serem comprovadas, não serem aceitas. A gente tem que achar forma de ser compreendido e, sobretudo, de compreender. Então, às vezes a gente vai dando atividades individuais para você. Quando chegam lá na hora do estágio, a gente quer que vocês saibam dialogar em grupo. Mas não deu oportunidade. Como eu estou lá na ponta também na supervisão, então eu estou fazendo a minha parte para um mundo melhor. Então, trabalhos que o diálogo é ferramenta. Ah, professor, mas eu prefiro dialogar comigo mesmo, com o meu próprio umbiguinho. Tudo bem, mas dialogue com os autores, dialogue com as referências, pelo menos. Mas o ideal é que vocês façam em dupla ou trio, porque aí eu vou ter a sensação, pelo menos, mesmo que ela não seja tão real, de que vocês discutiram para resolver aquele problema, aquele estudo de caso, tá bom? A partir da semana que vem, eu espero já estar com o estudo de caso já redigido, para vocês poderem entregar a contento. É lógico que, assim, vocês vão ter de novo de 1 mês e meio a 2 meses, mais ou menos, né, para entregar. Então, é bastante tempo. Então, fazer um trabalho em trio que deixou para fazer na última semana, em cima da hora, é facilmente perceptível. Então, a minha sugestão é não deixe a sua nota em risco. Ah, professor, mas eu fiz um trio com a fulana e com a Beltrana e só eu fiz. Opa, peraí, eu saí sem querer da reunião. Ah, eu fiz um trio com a fulana e com a Beltrana e só eu fiz. Então, problema. Ah, por isso que o trabalho não ficou bom, foi só eu que fiz. Então, aí você tinha que fazer melhor ainda. Porque você escolheu fazer com a fulana e com a Beltrana. Você poderia ter feito sozinha. Problema, entende? Então, a gente, nessa altura do campeonato, a gente tem que se responsabilizar, galera. Você acha que não dá para fazer em dupla ou trio? Vocês sabem a turma que vocês têm. Eu sei que vocês não têm problema com isso, a gente já trabalhou junto, mas a minha ladainha é a mesma. Tem que bancar. Faz em dupla? Banca. Faz em trio? Banca. Vai fazer individual? Banca. Entendeu? Tem 1 mês e meio, não deixe para a última hora. Leia, reflita, pensa que é material de aprendizado para vocês, tá? Não é prova, podia ser uma prova, mas não é. Então, use isso ao seu favor, tá bom? Tire uma nota bem bonita para você garantir já a notinha para a segunda parte do semestre. Aí, a gente tem o segundo trimestre, né? Segunda parte. E então a gente vai ter a divisão da nota assim. Atividade ativa N2. Então a gente tem fóruns 3 e 4, que valem a 10%, tá?
Fórum 3 e 4, porque a gente já teve 1 e 2, né? Por óbvio, então, 3 e 4. Ah, mas eu posso falar que é o primeiro e o segundo do segundo trimestre? Pode, mas eu acho muito complicado você falar assim. Então fala que é o 3 e 4, que aí a gente fica de bem, tá? Também vale 10% cada um deles. Você já sabe como funciona. Tem lá uma pergunta disparadora. Dentro do prazo você posta lá no SEAD virtual. Ah, professor, meu SEAD deu problema, estou te mandando por e-mail. Não vou aceitar. Se você teve problema no SEAD virtual, abra um chamado, printe a tela, chama o Batman, convoca o Chapolin Colorado, se respalde. Mas eu não vou aceitar nada por e-mail, tá bom? Qual a melhor opção? Faça com antecedência. Tem uma semana. Não deixe para as 23h59 do último momento. Tá bom? Se organize. E aí você, não fazendo plágio, não copiando e colando a resposta do amiguinho, você consegue responder a pergunta e você obtém 5% da tua nota. Não é muito? É muito sim. Se você estiver dependendo de 5%, eu não vou te dar. Se você fechar com 55, eu não vou te dar 5 para você fechar com 60. Por quê? Porque essa nota quem se deu foi você, minha amiga, meu amigo. Vocês todos já estão com 10. Conforme vocês não vão atingindo a meta, vocês vão perdendo seus pontos. Entendeu? É assim que funciona. Então, eu sou só um lançador de notas. Então, se você fizer o fórum, ah, mas a minha resposta não é tão boa, professor. Eu acho que eu ainda preciso melhorar minha escrita. Poxa, que legal. Usa essa uma, duas linhas do fórum para você se expressar, para as pessoas te entenderem, para o professor te entender. Se eu não entender, eu vou falar, Cláudia, não entendi. Mas você não vai deixar de receber o teu 5% da nota, porque você participou, porque você respondeu o que você conseguiu. Agora, se você plagiou, ah, professor, mas ninguém plagiou. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, mas eu preciso falar isso para deixar registrado o que eu falei. Plagiou, pô, isso não foi uma resposta sua. Na verdade, isso é uma falha ética complicada. Então, faz lá, participa. É uma forma de, enquanto a gente estiver online, espero que isso se perdure só até esse semestre, porque aí tá todo mundo vacinado, aí o Dória vai dar a terceira dose para geral, aí todo mundo vai ser feliz e tal, e a gente volta para nossa vida mais ou menos como era antes, mas não vai ser igual, vai ser diferente. Mas enquanto isso, participem do fórum, tá bom? 10%. E aí a gente vai ter 90% para avaliação regimental. Uau! Então, como que isso vai ser distribuído? A parte dissertativa, 30%, certo? Como que vai ser a parte dissertativa? 2 perguntas, que eu tenho a semana certa também, que, se eu não me engano, entre a semana 16 e 17, mas eu já falo de datas com vocês. Que vai ter as 2 perguntas dissertativas, vocês vão responder e postar pelo site virtual. A mesma lógica. Ai, professor, deu problema no meu. Ah, poderia estar roubando, poderia estar matando, mas estou aqui pedindo apenas para que o senhor receba a minha atividade por e-mail. Não vou receber. Não vou responder. Cairá no limbo dos e-mails enviados para docentes que nunca foram respondidos. Eu participo dessa seita de que o professor que não responde e-mails, que eu achar que não tem que ser respondidos. Tá bom? É uma seita discreta, não é secreta, ela é discreta. Vocês sabem que existe, mas a gente não fica falando e tal, né? A gente se encontra, veste uns capuz, divide umas esfirras do Habib's, dá risada, mas a gente existe. Então, não vou responder esse e-mail, tá bom? Tô avisando. Por quê? O senhor é mal? Não, porque não tem cabimento. Deu problema no SEAD virtual, reclama com a universidade. Aí sim eu vou poder receber por e-mail, entendeu? É isso. A Verônica aí Enfim, estamos aí. Então a parte dissertativa, 30% via SEAD virtual, tá bom? E depois a gente, obviamente, vai ter aí a prova regimental, né, de múltipla escolha, que vão ser os 60%.
E, de novo, vão ser 6 perguntas, um total de 1 hora para fazer a prova, em qualquer momento do dia. Vocês vão ter perguntas variadas, porque geralmente são 20 perguntas e elas são randomizadas, né? Ou seja, elas são embaralhadas e não necessariamente a pergunta que a Laís vai responder vai ser a mesma pergunta da Andressa, da Tati, da Rosângela, da Juliana, da Késia, da Verônica. Entendem? E as próprias respostas são randomizadas. Então, às vezes, a Cláudia pegou a mesma pergunta da Camila. Só que na pergunta da Camila, na questão que a Camila está respondendo, que é a mesma da Cláudia, a resposta é A. E na prova da Cláudia, a resposta certa é a E. Porque as ordens inverteram. É a mesma resposta, só que está em letras diferentes. Então, isso é para dificultar. Não é dica de cola, Douglas. É dica, assim, de... Tipo, eu faria o seguinte, assim, eu estou fazendo a minha prova. Pô, tenho 1 hora para fazer a minha prova. O coleguinha teve 6 meses para estudar. E eu estou fazendo a minha prova de 1 hora. Com a internet que pode cair, todos os problemas todos da vida, né, que pode acontecer. O que eu faço pela pessoa? Uma oração. Ah, você tem cola? Não tenho, tenho oração. Você quer? Posso rezar por você. Agora a cola não tenho. Pelego, pelego, mas, pô, tá me tirando, né? Então, é isso, tá? Então, primeiro trimestre, segundo trimestre. O que que eu sugiro? Tudo que puder ser feito com mais tempo, façam com calma. Então, assim, esses 30% o fórum faz 10%. Parte dissertativa, faz com calma, já é 40%. Se você acertar metade da prova, você já fecha com 7 o trimestre. Tá entendendo? A avaliação do primeiro trimestre, que é uma atividade, pô, em duplo ou trio, cara. 50% faz. Aí você fez o fórum, 10%, ou seja, você já tem 6, já passou. Zerei na prova integrada, nem fui, faltei nesse dia. Mas você está entendendo? Usem estrategicamente a nota de vocês. Isso aqui não é pro forma, é necessário. Mas estou só batendo na tecla de que, assim, sejam inteligentes com os recursos, entende? A pior coisa é o professor ter que lidar com o aluno chorando. Oh, professora, minha notinha, pô, podia arredondar. Pô, Caio, você podia ter participado mais da aula, podia ter tirado as suas dúvidas, podia ter lido mais os textos, né? Eu não tive o que eu queria e você talvez não tenha o que você quer também, né? Vai ter que lidar com a frustração. Ah, é deboche, estou sendo realista, gente. Poxa, eu estou falando com um ar assim, um sorriso no rosto, um pouco, não debochado, um pouco sádico. Um pouquinho sádico, claro, mas, enfim, me analisem. Fazer o quê? Psicólogas, psicólogos me analisem. Tá bom? Então acho que basicamente é isso que a gente tinha para discutir em termos de método de avaliação. Acho que é bem tranquilo. Vocês já trabalharam comigo outros semestres. Vocês, em geral, são muito bons alunos, então gosto muito de dar aula para vocês. Vocês são bastante participativos, têm dúvidas, expõem suas dúvidas, os seus espantos, as suas questões. Então a gente consegue trocar muito. Eu acho muito legal dar aula para vocês, né? Então espero que a gente continue assim. Ah, não, professor, a gente mudou, agora a gente é relapso. Poxa, que decepção. Mas eu tenho uma boa lembrança das trocas com vocês. Espero que a gente siga nessa toada, tá? Deixa eu acessar aqui o e-mail para. Cadê? Calendário. Acho que não está nesse e-mail aqui, não. Acho que está no outro e-mail. Espera só um segundinho, galera. Cadê?
Ah, enquanto vai abrindo aqui... Não, não, acho que já vai abrir. Que vai ser esse e-mail que eu vou mandar para a Verônica, que vai aparecer aqui. Ah, aqui, ó. Beleza. Cadê? Participação, uma janela. Aqui. Beleza. Bom, vocês estão vendo aí a minha tela, que é né, do Bem pequenininha, professor. Vamos aumentar um pouco, então. Espera aí. Acho que é o máximo que eu consigo, Verônica. Acho que mais do que isso fica... Mas já melhorou um pouco já. Não Tá, sei mas eu vou... pro resto, mas para mim já melhorou um pouco. Tá, mas assim, eu vou mandar para vocês por e-mail depois, tá? Para a Verônica e vocês compartilham. Então, assim, mais uma coisa burocrática. Termos de aferição de presença. Basicamente, é isso aqui. A presença no encontro remoto ao vivo é obrigatória. Não tem negociação. Ah, professor, mas eu assisti todas as aulas no YouTube, curti e me inscrevi no canal. Obrigado, agradecemos a audiência. Mas tu vai levar falta. Por quê? Porque a presença tem que ser aqui online. A gente já tentou outras formas, né? A presença pelo fórum e tal, não teve o resultado esperado. Né? A aula, ela se dá no encontro. A gente precisa construir essa aula juntos. Então, assistir a aula gravada é muito legal, é muito bom que tem esse recurso. Eu acho que é alguma coisa que poderia continuar mesmo depois que a gente voltar presencial. Mas, mesmo que seja o áudio, não vejo problema. Para fins de estudo, eu acho bacana. Mas a aula presencial, ela precisa, a aula ao vivo, né? Presencial no sentido de que ao vivo, vocês precisam estar presentes, tá? E aí, não estar presente consta como falta, e aí vocês precisam arcar com a questão da falta. Os fóruns, a gente já discutiu com relação às notas e à quantidade, né? Então, os fóruns 1 e 2, 3 e 4, ou 1 e 2 do segundo semestre, mas a gente vai pensar o seguinte: o primeiro fórum vai ser na quinta semana, ou seja, dia 6 e 10 de setembro, entre essa semana, ou seja, daqui a um mês. O primeiro fórum é daqui a um mês, então se organizem para que nessa semana vocês façam os fóruns de cada disciplina, dentro do prazo. Não sei se vocês vão se organizar para fazer em um dia só todos os fóruns, ou se vocês vão fazer os fóruns no dia da disciplina, aí é com vocês. Mas os fóruns vão ser do dia 6 ao dia 10 de setembro, o primeiro fórum. O segundo fórum vai ser na semana 8, 3 semanas seguintes, entre a semana do dia 27 de setembro e 1º de outubro, tá? O segundo fórum vai ser daqui a quase 2 meses. Ou seja, fiquem atentas e atentos. Ah, professor, pois como é que eu vou lembrar? Vai estar lá no SEAD virtual. Quando você entrar na aula da semana 5, vai estar, vai estar disponível para resposta entre o dia 6 e 10. Não está ainda lá, mas eu espero que semana que vem já estejam lançadas todas as aulas, tá bom? E aí, quando chegar a semana 5, vocês vão poder responder. E a semana 8, o Fórum 2. Assim a gente fecha os fóruns da N1, tá bom? Que completam os 10% da nota da N1. Além disso, vai ter a atividade avaliativa, né? Que vale 50%, que é esse trabalho em dupla ou trio, que eu também vou disponibilizar para vocês o modelo, né, para que vocês possam responder e também terminar de redigir o estudo de caso. E a prova integrada, que tem um peso de 40%, aí dá 10% do fórum, 40% da prova integrada, 50%, mais 50% da atividade avaliativa, 100%, tá bom?
Aí a gente vai para os fóruns que vão compor a N2, segundo trimestre. Então a gente vai ter o Fórum 3, né, ou o primeiro fórum da N2, na semana 12, do dia 25 ao dia 29 de outubro. E o fórum, o último fórum, vai ser na semana 15, entre o dia 16 e 19 de novembro. Praticamente a gente vai ter um fórum por mês, a cada um mês, a cada 20 a 25 dias. Então, essas são as datas, eu vou enviar por e-mail da Verônica assim que a gente terminar a aula, e aí qualquer dúvida, vocês recorrem a esse documento aqui. Tá bom? Na N2 vocês já sabem, então são 10%, né? Cada fórum vale 5% da nota. Aí depois a gente tem os outros 90% são 30% da avaliação dissertativa, mais 60% da avaliação da prova regimental, múltipla escolha. Então a gente soma aí os 100% da nota também, tá? Prova integrada, a data é dia 5/10, cai numa terça-feira, então não atrapalha a nossa aula. Então, nossas aulas são às segundas-feiras à noite, então, aula normal, no dia 4/10, tranquilo, e vocês tocam o barco. A N1 a gente já discutiu, que é a atividade, que vocês ainda não viram, mas eu vou encaminhar lá no site virtual. E a prova integrada e o fórum, né? Agora, a entrega do trabalho, ela vai ser até a semana 11, tá? Então, vocês vão entregar o trabalho até a semana 11, a atividade da N1, que vai ser entre o dia 18 e 22 de outubro, tá bom? Então, vocês vão ter, basicamente, aí quase 2 meses e meio, né? É tipo tempo pra caramba. Então, façam um bom trabalho. O que é um bom trabalho? Deem conta do que está sendo pedido e, se possível, façam a mais, né? É o contato que vocês vão ter com essa matéria na graduação. Então, façam valer. E aqui, as notas aí da prova integrada, para vocês obterem os 40%, você tem que ter uma meta de 100% de acerto, tá? No caso de vocês, todos vocês caracterizam como quarto ano, né? Porque a turma é do sétimo e do oitavo. Então, essa nota aqui se aplica a todos vocês. Como a gente falou, então a prova regimental, ela tem 6 perguntas de múltipla escolhas, então vocês vão ter 1 hora para realizar e vai ser na semana 18, que vai ser entre o dia 6 e 10 de dezembro, primeira semana de dezembro, tá? A parte dissertativa, ela necessariamente vai ser na semana 17, tá? Então, a semana 17, que é do dia 29 de novembro até o dia 3 de dezembro, é quando vocês vão ter que entregar a parte dissertativa, que são as 2 questões, cada uma valendo 15, total de 30% da nota. Tá bom? E aqui as datas. Então tá bem fácil aqui, né? Fórum 1, 6 a 10 de setembro, semana 5. Fórum 2, da N1, 27 de setembro a 1º de outubro, semana 8. Prova integrada, dia 5 de outubro, que é a semana 9. Avaliação da N1 até o dia 18 ao 22 de outubro, que é na semana 11. Aí, que é a entrega dessa atividade individual duplo ou trio. Recomendo que vocês façam em duplo ou trio. O Quarteto Fantástico nem no cinema tá, que dirá na atividade em grupo. Só os nerds pegaram essa referência. Entre o dia 25 e 29 de outubro, semana 12, fórum o 3, né? Eu estou chamando de 3, mas é o primeiro fórum da N2, e do dia 16 ao 19 de novembro, na semana 15, fórum 2 da N2, ou fórum 4, tá? Na semana 17, é a data limite para dissertativas que vão compor a nota final, do dia 29 de novembro até de dezembro, e prova final, que vai ser no SEAD virtual, que vai ser objetiva, múltipla escolha, até 6 questões randomizadas,
do dia 6 ao dia 10 de dezembro, semana 18. E aí, no dia 19, vista de provas, provas substitutivas, tarará, tarará, e nessa mesma data, também provas de DP, e aí é partir para o abraço. Papai Noel mandou um abraço para vocês. Com relação às datas, eu vou mandar para o e-mail aqui da... Ah, você pode mandar de novo, Verônica, seu e-mail? Porque eu caí e... Só copiar e colar, porque eu caí e não aparece mais no meu chat. Só quando eu terminar aqui a gravação. Então, com relação às atividades avaliativas, obrigado, Verônica. Ficou alguma dúvida em termos de nota, de data? Tudo tranquilo até aqui? De boas, né? Nenhum segredo, sejam tão bem treinados com relação à forma de avaliação e tudo mais. Só para a gente finalizar a parte burocrática, deixa que eu... Nossa, cheiro de carne, acho que o vizinho está fazendo a carne de panela. Bom. Adoro. Mas eu não tenho um bom relacionamento com o vizinho. Mentira. Deixa eu compartilhar a ementa aqui de novo. Então, os textos que nós vamos utilizar, basicamente, vocês estão conseguindo ver aí, né? A letra tá grande. A gente vai usar nas literaturas básicas, né? O livro do Angelami Calmon, Psicologia Hospitalar, Teoria e Prática, de 2010. A gente vai utilizar o Michel Foucault, O Nascimento do Hospital, que está dentro do livro Microfísica do Poder, que é de uma edição de 2006. E o livro da Goryaeb, que é A Prática da Psicologia Hospitalar, né, que é dentro de um livro organizado pelo Marinho e pela Cabala, Psicologia Clínica e da Saúde, pela UEL, tá? E aí tem as leituras complementares. A minha ideia é nesse semestre fazer isso, tá? Eu vou disponibilizar para vocês a cada semana o texto lá no SEAD virtual, tá? E também a lista dos textos por aula, por tema. Então vai ficar, acho que, mais fácil para vocês organizarem os estudos, tá? Mas aqui eu estou dando uma visão geral. Então esses são os textos aqui básicos. Complementares, então a gente vai ter alguns, né? Então, o texto da Morim, Intervenções Psicológicas no Hospital Geral, o livro da Casa do Psicólogo, a Equipe Multiprofissional, né? A Prática da Psicologia Hospitalar na Santa Casa de São Paulo, nossa vizinha, né? Ali na Santa Cecília, a Psicologia da Saúde e Psicologia... Eita, peraí que deu um salto aqui, peraí. Psicologia da Saúde versus Psicologia Hospitalar, definições e possibilidades de inserção profissional. Depois, a implantação do serviço de psicologia no Hospital Geral, uma proposta de desenvolvimento de instrumentos e procedimentos de atuação. E avaliação psicológica no Hospital Geral, a prática da psicologia hospitalar na Santa Casa de São Paulo. Essa referência da Santa Casa de São Paulo, ela é importante porque é um dos lugares onde vocês podem realizar a residência multiprofissional, né? Vocês podem fazer os aprimoramentos. Então, vocês podem se inscrever, aí vocês podem receber uma bolsa, que eu não sei quanto tá, acho que deve ser um pouquinho menos de um salário mínimo. Ai, professor, que pobre, prefiro vender Tupperware. Então, tudo bem.
Mas o legal é que você consegue o título, né, de especialista em psicologia hospitalar, com lá a ênfase específica, porque tem a psicologia hospitalar na parte de transplante de fígado, de atendimento a pessoas com o vírus do HIV, ou pessoas já com a AIDS. Tem várias clínicas específicas, e você sai com o título e ainda recebe um trocado, né? Para você poder estudar e depois, com a formação, você consegue competir a vagas, sejam elas no setor público, privado, via concurso ou via processo seletivo, com mais de igual para igual, né? Porque às vezes você quer trabalhar na área hospitalar e muitas vezes não surge uma oportunidade, porque em geral as pessoas que contratam para a área hospitalar pessoas com, não é a regra, mas é o mais comum contratar profissionais que tenham pós-graduação em psicologia hospitalar, ou seja, pós-graduação, cursos de até 360, pelo menos 360 horas, que tenham, né, o TCC, então você vai levar aí 1 ano e meio, pelo menos, para fazer a tua pós-graduação. Então, o aprimoramento, ele, além da parte tem várias pós-graduações em psicologia hospitalar, mas o aprimoramento, ele tem um lado legal porque você já vai fazendo a parte teórica, vai fazendo a parte prática e vai ganhando trocado, que é melhor do que você pagar para fazer, né? Só que aí você tem que trabalhar, né? E aí é labuta. Então, eu conheço alguns colegas que fizeram e são portas legais que vão se abrindo, mesmo que eles não atuem na área hospitalar, mas conseguem se inserir melhor no sistema de saúde, tá? Então, Santa Casa tem uma boa pós-graduação, mas tem outras, né? Tem no HCOR, tem no Hospital Santa Paula, tem outras que são correlatas à parte da psicologia hospitalar, que é cuidados paliativos, também tem a ver com psicologia hospitalar. Então, tem caminhos, tá, gente? Para quem se interessar por essa área. Qual a nossa posição? Que vocês entendam a função da psicologia hospitalar dentro da psicologia, pensando que a formação de vocês é generalista, ou seja, vocês têm que estar preparados para qualquer coisa, entendeu? Essa é a formação da psicóloga do psicólogo, que é muito do que eu contei para vocês no começo da nossa conversa, né? Tipo, mas eu quero trabalhar na atenção primária. Beleza, você faz o concurso, mas tem uma pandemia, vai para o hospital de campanha. Vai para o hospital de campanha. Aí você vai falar o quê? Você vai pedir exoneração? Vai pedir as contas? Pode ser, mas não é melhor você encarar esse desafio? Então, é um pouco isso que acontece. Bom, é isso. Em termos dos nossos combinados, acho que é isso. E aí eu pergunto para vocês, dúvidas, sugestões, observações, colocações, fofocas, sugestões de lugares para eu pedir uma comida no iFood. O que você... Professor, Oi, fala. a gente vai combinar qual horário para o início da aula? Então, uma pergunta importante, viu? Eu acho que, se tudo bem para vocês, a gente pode começar às 7h10 e terminar no máximo às 9h10. Eu acho que é mais razoável para vocês não ficarem aqui tipo, até às 10 da noite. Você sabe que se a gente começar às 7h30, é bem provável que eu fique, né? Eu não paro de falar, aí vocês vão falando, aí a gente vai trocando, é uma loucura, né? Tá bom. Aí minha pergunta é, pode ser assim? O que vocês acham? Ou vocês preferem a gente começar às 7h30? Não, por mim, às 7h10 tá bom. Eu estou perguntando, professor, porque no semestre retrasado a gente também teve aula com o senhor. E a gente nunca começava às 7h10, a gente sempre começava às 7h30. Então a gente ficava esperando até às 7h30, até você conseguir entrar na aula. Então a gente ficava meio perdido. Às vezes a gente não sabia se o link estava errado, se não Eu estava, se achei que a tinha gente tinha problema assim. combinado. Não, na boa, eu achei Não. que a gente tinha combinado que era Aí, por isso que eu tô 7h30. perguntando, porque aí se for 7h30, a gente entra às 7h30, entendeu? Hoje em dia se programa para isso. Se for 7h10, a gente entra Não, às 7h10.
7h10, porque no Então, outro, fechou. porque depende do dia da semana, mas na minha cabeça, eu combino, na verdade, assim, eu lembro de ter combinado com as turmas de começar às 7h30, e provavelmente eu deva ter pensado que combinei isso com vocês e não combinei, aí foi uma confusão minha. Não, mas tudo Mas bem, mas era eu 7h30 pergunto porque foi eu só achava por que isso. tinha sido combinado, mas se não foi, peço desculpas. Mas vamos 7h10, então, Beleza. tá? E aí a gente se encontra às 7h10, dá o tempo aqui de eu sair do meu último atendimento, tomar uma água e a gente já se loga e começa. Então, beleza. Aí eu já vou mandar o e-mail que o Gustavo me mandou para Verônica, tá? Que aí vocês já vão ter essa, esse informativo aqui. Tirando isso, mais alguma dúvida, alguma observação que vocês têm? Eu sei que ainda é muito cedo, porque a gente está falando de um começo de semestre e de um assunto que eu tenho algumas perguntas para vocês, na verdade. Mas eu queria saber de vocês antes, né? Alguma observação, algum receio? Ou tá tudo de boas? Hoje tá tudo de boa, né, professor? Daqui 2 semanas, aí a gente conversa de novo. Com certeza, estaremos aqui. Deixa eu fazer uma pergunta, então, mais provocativa. Para a gente pensar junto aqui, né? Pensando que a gente tem ainda mais um tempinho. Claro que também não preciso segurar vocês, conversados esses assuntos, eu não preciso segurar vocês aqui até 9h10, né? Acho que não há necessidade, somente por ser o primeiro dia, mas eu queria pelo menos pensar alguma coisa com vocês, no sentido de como que vocês veem a, a psicologia hospitalar. Como que ela aparece para vocês no curso de psicologia, nesse momento da trajetória de vocês? Estão alunos de 4º ano, já estão né, na metade do curso para o final, né? Nossa, para o final, professor. O 5º ano é o último, né? Você que pega uma DPzinha, né, Juliana? Pelo amor de Deus. Não pode. Tem que seguir firme. Então, como que fica para vocês, assim, quando vocês pensam psicologia hospitalar, soa como algo estranho, conhecido, gera em vocês é mais uma matéria, gera em vocês alguma apreensão, porque não é estágio, né? Apreensão, mas é aula teórica, né? Mas como que, e principalmente pensando assim, pandemia de Covid-19, onde que os profissionais da saúde do hospital são tão, às vezes, celebrados, às vezes sofrem algum tipo de violência no metrô, vocês devem ter visto casos assim, entendem? Poderia ser um de vocês, poderia ser uma de vocês, ou não. Poderia. Se o hospital exige que a psicóloga use uniforme, às vezes acontece, poderia ser uma de vocês, né? Mas como que isso aparece para vocês? Eu sei que muita gente deve ter passado, pessoas que vocês conhecem, a gente já conversou sobre isso, até vocês, por perdas na família de pessoas que morreram no hospital por Covid-19. O hospital acaba sendo um lugar, nesse momento, inacessível, né, para quem não é profissional da saúde ou não estiver doente. Então, são muitas coisas. Eu queria ouvir de vocês, assim, é um assunto que soa de que maneira para vocês? Mas mais ou menos nesse sentido a minha pergunta. Que eu queria saber em que tom que a gente está. Uma de cada vez. Professor, eu acho assim que não tem nenhum tema que a gente vai falar na psicologia que seja leve, né, de se Uhum, trabalhar. Mas uhum, acho que nesse contexto que a gente está agora, por exemplo, a gente vê o quanto é importante o trabalho de um psicólogo para atuar dentro de um hospital
com as famílias, com as pessoas que estão internadas, com as famílias, na questão da perda, né, dessa dor, do luto. Então, eu acho que vai ser importante a gente conversar sobre isso esse semestre. Não sei se vai ter algo voltado a isso, se eu estou imaginando coisa que não tem, né? Mas eu acredito que seja importante essa conversa, assim, nessa disciplina. Sim. Não, a gente vai falar sobre isso, sim. Não está explícito na nossa ementa, né, como vocês devem ter visto, mas quando a gente fala da atuação, da prática do psicólogo no hospital, das questões bioéticas na psicologia, pensando, por exemplo, a questão da morte dentro do ambiente hospitalar, a gente está falando o tempo todo o quê? De como se lida com perdas, né? Então a gente necessariamente vai ter que pensar como que é o processo de elaboração do luto, como que isso é deflagrado dentro do ambiente hospitalar, como que a equipe lida com isso, como o paciente pode lidar com isso, como que a família lida com isso, quais são as experiências que têm acontecido dentro do ambiente hospitalar durante a Covid-19, os efeitos que isso tem pós-pandemia. A gente vai ter aí, já, se eu não muito me engano, já conversei isso com vocês, a gente vai ter e já está tendo uma espécie de epidemia em saúde mental decorrente de todos os efeitos da pandemia de Covid-19, né, da Covid-19, e que vai exigir muito da gente como psicólogos e psicólogos, porque mesmo vocês se formando em 2022, né, a maioria de vocês ainda pegam esse reflexo. Porque, veja, uma característica do luto, Verônica, é que ele não tem um tempo certo. Ele tem um processo que foi observado no decorrer dos anos, né? Quando começou a se estudar cientificamente o luto, pela Elizabeth Kubler-Ross, médica, psiquiatra, assistente social, enfermeira, mulher já era uma equipe multidisciplinar nela mesma. E ela, quando ela escreve sobre a morte e o morrer, né, que hoje é um livro importante, mas de uma linguagem um pouco ultrapassada. Tem coisas bem mais modernas porque a sociedade foi mudando, mas quando ela fala do processo, né, de elaboração do luto, não está se falando de um tempo cronológico, está se falando de um tempo psicológico. Então você pode ter pessoas que, dependendo da maneira como se organiza a dinâmica familiar, no sentido de que a pessoa que falece era quem? Era uma mãe dentro de uma família matriarcal? Era um pai que estruturava economicamente e moralmente a família? Era um filho único? Era uma mãe que deixou crianças a serem criadas? É um pai que deixou crianças e adolescentes para serem criados? Entendem? Então, isso também vai apontar como vai se dar esse processo. E o luto, a gente sabe que ele pode se tornar um luto complicado, que é um luto que não consegue chegar ao final de uma elaboração e é associado a algum tipo de transtorno de humor, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade. E devido à pandemia, a gente tem vários tipos de doenças associadas, como, por exemplo, estresse pós-traumático, casos de depressão moderado, síndromes ansiosas, né? A gente pode ter um monte de coisas, assim, questões psicossomáticas. Isso tudo é previsto e isso está bem registrado, né? Não é a primeira epidemia que acontece no mundo, então isso já é observado pela OMS desde o seu início, lá na década de 50, década de 60, conforme os dados que eles vão coletando dos sistemas de saúde. Então, desde 2005, tem documentos da OMS alertando os ministérios da saúde dos países do Caribe e da América do Sul, de que poderia acontecer uma epidemia do tipo gripal
2005, tá? Ou seja, 16 anos atrás, e que os sistemas de saúde públicos e privados tinham que se preparar para isso. 16 anos atrás, vocês acham que se preparou? Eu acho que não, entendeu? Então, então a gente tem um desafio muito grande, a gente vai sim conversar sobre essas coisas. Às vezes o nosso papel numa equipe de saúde é um papel muito difícil, seja na área hospitalar ou seja em outros ambientes. Mas na área hospitalar é um desafio porque muitas vezes, não quero assustar vocês, né? Mas são possibilidades. Por exemplo, já aconteceu comigo, né? Tipo, tem que avaliar um tal paciente. Então, vamos avaliar um paciente tal, mas qual o objetivo da avaliação psicológica? Aí você vai descobrir que o médico entendeu que aquela pessoa precisa ter um membro inferior amputado por conta de doenças como diabetes, hipertensão, e que se não tiver amputação, ela pode morrer. E aí você tem que fazer a avaliação psicológica para que a pessoa entenda, para que você entenda qual o estado psicológico, para saber se aquela pessoa está cognitivamente capaz de tomar a decisão e afetivamente qual que é o estado dela diante dessa perda. De novo, a questão do luto. Entende? Então, o luto não tem só a ver com morte, tem a ver com perdas físicas também. É o meu ajudante, meu pet terapeuta. Qual o nome dele? Merleau-Ponty, nome de filósofo. Não aguenta, né, Cláudio? Só que aí a gente comprou uma roupinha dele que tá frio, Merlossauro, ó. Oi, pessoal, só bagunça. Tava dormindo até agora aqui. Pensa isso aqui num atendimento. Você está atendendo o paciente assim, online, aí você recebe uma mordida na mão. Isso a faculdade não ensina o que fazer. A faculdade não ensina que você tem que ter um osso, que você tem que ter uma ração no bolso para você jogar. E manter a cara de santo, assim, aquela cara de psicólogo, e a sua mão sendo comida, devorada por um serzinho desse aqui. Só a universidade não mostra. Então, são essas questões que a gente vai acabar enfrentando em termos de bioética, né? Uma situação que uma psicóloga colega me contou, que ela viveu essa semana. Ó, as coisas que acontecem. Chamaram ela para avaliar um paciente, porque ele já tinha passado o ciclo da Covid, ele ficou um mês internado, um mês e meio, foi para UTI, teve sequelas da Covid-19 e, e ele queria receber uma visita da esposa. E o hospital autorizou, a esposa já tinha pegado Covid, já depois tinha sido vacinada, viram que existia um risco biológico mínimo, dela ser um vetor, e aí fizeram todo o processo, ele foi lá. E aí chamaram a psicóloga, porque depois da visita da mulher, ele ficou chorando muito. Ele ficou muito mexido, porque às vezes tem essa, né? Chama a psicóloga, porque o paciente está chorando. Ao critério, né? Bem técnico. Mas chamaram a psicóloga. Aí ela chegou lá, foi conversar com ele, ele falou, pensando, ele tá emocionado porque ficou um mês e meio sem ver a esposa, né, ficou sozinho e tal. Aí a colega foi conversar com ele, o que que ele diz? Ele fala assim, não, eu tô chorando porque eu tô mexido, porque eu chamei minha esposa aqui para pedir o divórcio dela, porque ela foi descuidada, ela me passou a Covid, inclusive eu vou processá-la. Coisas que acontecem no hospital. Tá entendendo? Entendeu? Então é assim, tem de tudo. Todas as situações humanas podem acontecer, mas tem algumas que parecem que acontecem quase que prioritariamente no hospital, né? Então são situações de perda, e aí nesse caso, Verônica, é uma perda? É uma perda. Por que ele tá chorando? Porque assim,
beleza, ele pode estar num estado psicológico que não é o melhor momento, talvez, para ele tomar esse tipo de decisão, mas de repente é certamente um rompimento, né? E acaba sendo uma espécie de morte, de um, de um luto, porque o luto tem a ver com perda, não tem a ver só com morte. A gente pode falar de uma morte simbólica. Então, um relacionamento que termina é uma morte, é uma parte de você que vai ser descontinuada, que era a sua parte na relação com o outro. Então, quando essa relação é interrompida, seja pela morte ou seja pelo rompimento, aquela parte de você não vai existir da mesma maneira, entendem? É meio triste, mas é real. Então, são situações que a gente vai ter que pensar, sim, em termos de psicologia hospitalar. O que mais? Queria ouvir mais, pelo menos umas 2 ou 3 pessoas, assim, das impressões que vocês têm diante dessa disciplina e diante desse momento que a gente está vivendo, né? Acho que nunca se falou tanto de hospital, né? Na mídia, nos assuntos, né? Posso só fazer uma pergunta, Pro? Pode, claro. Nesse caso da psicóloga, que ela, na realidade, ela só relatou, foi uma amiga do senhor Uhum, e relatou o fato. uhum, No caso de uma intervenção nesse caso, a intervenção no sentido de que tentar avaliar esse senhor, essa pessoa, se ele se encontra numa condição de uma tomada de decisão tão brusca na realidade, se isso se tornaria, quais as razões que levam ele a tomar essa medida, se é esse o momento apropriado, ou se havia já rusgas, né, aparentemente Então, sim, nesse relacionamento. Porque assim, eu sempre uhum, admirei muito o trabalho do psicólogo hospitalar. uhum, Exatamente, eu peguei bem no fiozinho que o senhor estava colocando a questão de Roger, né? Não haver sim, sete nenhum. uhum, Inclusive, depois eu vou dar uma olhadinha na cartilha para saber exatamente a questão do sigilo, porque antigamente eu não prestava atenção nesse detalhe. Eu nem uhum, sabia da identificação que aquela pessoa que estava falando com aquele paciente, que está com 4 ou 5 no quarto, era um psicólogo. E naquela uhum, intervenção, junto ali, que ele está só batendo um papo, era uma intervenção uhum, psicológica. E sim, nessa intervenção psicológica, ele estava tratando de assuntos, né, pessoais ali que estavam sendo relatados, é claro, cada um cuidando. É porque eu já trabalhei no hospital quando eu era muito novinha, mas era muito louca e na época eu não prestava muita atenção nesses detalhes. Mas, enfim, o que me mostra a atuação do psicólogo são essas duas questões. Ele uhum, atua aonde é necessário, ou seja, com 4 camas no quarto, na emergência na maca, não há um setting, não há uma proteção, então eu não sei como o conselho verifica essa intervenção. E a outra, uhum. num caso desse, o cara chama a mulher, né, ninguém deduz que aparentemente acha que está com saudade, e pá. Agora, vai lá, dá uma avaliada, bater um papo. A intervenção nesse caso seria realmente só uma questão de que uma reflexão para que ele pudesse saber se essa é a posição adequada naquele momento. Então, a gente tem que pensar em termos. A gente já discutiu isso, né? Acho que no passado, mas a gente precisa pensar em termos epistemológicos, né? Vocês sabem que eu sou adepto de pensar epistemologicamente os porquês do que a gente faz. Então, assim, se eu valorar o que ele está me dizendo, tipo, ele ser separar da mulher é bom, é ruim? Eu posso pensar nos meus valores. Para mim seria, poxa, ruim, né? Eu acho que eu não ia querer tomar essa decisão agora. Uma coisa que eu não falei é que ele diz que ele chamou a mulher no hospital porque ele não queria nem voltar na casa deles. Por isso que ele quis que ela fosse no hospital. Ele falou assim, eu não quero nem ir lá. Por isso que eu chamei ela aqui. Né? Parece que tá posto isso, né, Andressa? Mas é isso, né? Eu não queria ir lá. Por isso que eu chamei ela aqui. Ô, prof, mas quando você falou, eu até brinquei do Phineas Gage lá, porque a Covid também ela pode, como é que fala, afetar o lobo pré-frontal e a pessoa ficar meio Sim,
E que Então, aí exatamente. Então, tem isso. esse é um dos pontos que a gente tem que avaliar, entendeu, Cláudio? Então, por isso que é importante a gente até ser um pouquinho mais cuidadoso para avaliar o que a gente, o que a gente vai compreender do caso, né? Então, primeiro, da minha parte, o que eu espero? Eu vou fazer uma intervenção diretiva. Então, primeiro eu tenho que saber dos meus critérios morais, né? Tipo, eu acho certo, eu acho errado, isso me choca, isso me afeta. Ou seja o que for, essas coisas têm a ver comigo, não tem a ver com o paciente, entende? Se eu acho certo, se eu acho errado, se eu acho que foi sacanagem dele com a esposa, se eu acho que já tinha uma rusga antes, esse tipo de coisa me parece, talvez... Ai, meu filho, vai fazer xixi. Ai, que burro, não desce. Vai. Então, essas coisas, acho que passam por um critério valorativo nosso, né, como psicólogos. Então, tem a ver com os meus valores, com o que eu penso a respeito dessas circunstâncias. Então, a primeira coisa é isso, que eu tenho que ter acesso, saber o que é meu e o que é do paciente. Segundo ponto, eu penso que quando eu estou diante do meu paciente, é isso mesmo que você falou. Chega lá o psicólogo, a psicóloga, parece que é um bate-papo, uma coisa até meio descontraída. Quem que é essa pessoa chegando com um jaleco aqui? Esse médico é meio esquisito, né? Que médico meio de boas e tal, não mexe no paciente, médico ruim, não faz exame físico, né? Tal. A gente chama ele de doutor, mas é esquisito porque ele não tem um jeito de médico, ou ela não tem um jeito de médica. Então, nesse diálogo, a gente vai obtendo informações, observando o paciente, né, através das nossas, dos nossos sentidos, né, da visão. A visão eu já consigo avaliar muita coisa do meu paciente, né? Aí eu vou ouvi-lo, se for possível ouvi-lo, né? Então, o primeiro passo é eu precisar compreender. O que talvez importa não é o desdobramento socioafetivo dele, se ele vai romper com a esposa ou não, mas saber realmente, para além disso, se isso pode ser, por exemplo, alguma coisa decorrente de um quadro, né? Então, será que esse paciente teve alguma afetação que seja orgânica ou psicológica, né, afetiva, e que isso denota que ele precisa de um suporte, inclusive, eletivo, né, domiciliar, ou ele precisa de um suporte psicológico, se ele for, quando ele receber alta, ele ser encaminhado, se for o sistema público, ele ser encaminhado para uma OBS, para o CAPS, ou ele ser encaminhado para o psicólogo da rede privada, né, no ambulatório. Ó, outro cachorrinho bonitinho. Pretinho também. Entende? Agora, é lógico que a gente, como pessoas, a gente vai se interessar, sim, em saber e ouvir e compreender a perspectiva desse paciente, né? Agora, é sempre importante a gente saber se cognitivamente o paciente tem condição, porque isso desdobra um aspecto bioético. Então, se o nosso paciente não está capaz, não está com as suas capacidades cognitivas, afetivas preservadas, de forma que ele possa tomar decisão, isso também vai afetar a equipe de saúde. Então, de repente, tem que tomar uma decisão entre fazer, por exemplo, um determinado procedimento. Aí ele fala assim, antibiótico, não quero. Mas aí a capacidade cognitiva, afetiva dele está afetada, seja pela Covid ou seja pela própria internação. O paciente está vendo coisa, está tendo alucinação, entende? Então,
Ele não pode tomar a decisão. Quem vai tomar a decisão? Tem a questão bioética. Quem vai tomar a decisão por ele? O cônjuge. Aí entra a família, entendeu? A família da qual ele quer se separar. Entra a função também do médico. Entende? Então, é complexo e isso no ambiente hospitalar a gente precisa entender. Então, assim, a questão dele querer separar é uma coisa que psicologicamente a gente tem que dar escuta, compreender e ser continente para o que ele está falando, saber separar o que é da gente, o que é dele, sim. Mas, para além disso, a gente também vai olhar aspectos cognitivos, afetivos, decorrentes de desdobramentos orgânicos, decorrentes da internação, que podem ter desdobramentos no durante ou no pós-internação, porque esse paciente pode voltar, entende? Então tem muita coisa, é complexo, porque você pode pensar assim, poxa, beleza, esse paciente está de alta, só que ele está falando que vai separar da mulher, mas ele não tem casa para onde ir, entende? Vai para onde? Ele quer se separar da mulher, mas ele não tem para onde ir. E ele vai ficar segurando o leito? Isso é uma questão importante, porque na Covid você sabe, né? O leito pode salvar uma vida, entendeu? É complicado. E aí que é importante a gente envolver assistente social, entendeu? Para dialogar com as partes, para entender os recursos que podem ser disponibilizados, né? Dialogar com o médico, muitas vezes fazer o uso, se tiver uma equipe de psiquiatria, para entrar com medicamento, se for necessário, se for uma internação de média, longa duração, né? Então, a gente tem que pensar também o recurso que o nosso sistema de saúde detém para dar conta dessas demandas, que muitas vezes não tem. Então, assim, o fato dele querer separar da mulher não tira nem da mulher e nem dele o poder que a lei dá para o cônjuge, entende? Então, você pode, é um negócio terrível, né? Porque você pode amar o seu cônjuge, pode odiar seu cônjuge, mas ele tem o poder de tomar decisões sobre você. Principalmente se você tiver inconsciente. O cônjuge tem mais poder do que seu filho, do que seus pais, entende? Então é uma situação que, embora ela pareça ser de um âmbito privado, Cláudia, ela na verdade afeta o sistema de saúde, em termos de como é que vai ser essa deshospitalização. Será que esse paciente assim, indo sozinho, ele tem condição de seguir com o tratamento? Tem família? Para onde ele vai? Né? Com essa ideia que ele teve. Ele está em condições cognitivas, psicológicas? Será que é o caso de prolongar essa internação? Existe risco biológico se esse paciente prolongar a internação para a gente poder dar um suporte para a família, para o psicólogo, junto com a equipe, fazer um papel de facilitador, do tipo, olha, eu sei que você quer se separar, mas espera, porque você ainda não tem lugar para ir, entende? Não que essa fala seja do psicólogo, mas muito provavelmente de um assistente social. Ao mesmo tempo, eu preciso daquele leito, principalmente nessa época da Covid-19, então, assim, precisa daquele leito. Ai, mas que coisa desumana. Não, se a pessoa biologicamente já está em condição, precisa do leito, porque tem outra pessoa que está precisando, galera, é assim que funciona. Então, a gente, como psicólogos, a gente também tem que lidar com o lance da deshospitalização, né? E esse caso, apesar de ser um caso meio assim, uau, né, que coisa, mas ele chama atenção para os aspectos aí da deshospitalização e para a vulnerabilidade, né? Porque você falar de um rompimento justamente quando você mais precisa de suporte familiar, não parece ser muito razoável, né? Mas pode ser que ele está em condições cognitivas aptas para tomar essa decisão, mas talvez não seja a melhor decisão. Pode ter sido uma baita de uma burrice que ele fez, né? Mas aí já não é uma avaliação psicológica, já é uma avaliação moral. Aí isso é meu, né? Separa depois, né? Fica mais rígido, né? E depois você... Enfim. Será que ele está buscando nessa mulher um bode expiatório, né? Uma culpa? Entende? Então, porque alguém tem que ser culpado do meu sofrimento, né? Então, eu tenho que... pode ser um reflexo de um machismo. Tem muita coisa
E às vezes no hospital, esse que é o problema. O tempo não corre ao nosso favor. Entendeu? Não corre a nosso favor. Então, a gente precisa dar um encaminhamento sem saber se o paciente vai ter a alta, porque isso não altera a condição da alta. Se o paciente pode, às vezes, ter uma complicação e ir para UTI. Se o paciente pode vir a óbito porque teve uma parada cardiorrespiratória, estava bonzinho, teve uma parada cardiorrespiratória. Principalmente se for Covid, infelizmente, é um desdobramento, né? Então, cada caso a gente precisa sempre pensar estrategicamente, de forma crítica. Eu acho que esse é um desafio da psicologia hospitalar, né? A gente tem que pensar no recurso, pensar na questão terapêutica, mas também pensar nas limitações. Só um último comentário sobre o que você falou, Cláudia, da questão do sigilo. O psicólogo, ou a psicóloga, né, claro que idealmente a gente atenderia o paciente sozinho, né? Mas essa não é a realidade, né? Às vezes a enfermaria tem 2, 3, 4 pacientes numa UTI. Às vezes os leitos estão só separados por um biombo, entendeu? Então, a gente às vezes tem que modular o nosso tom de voz, contar com o sigilo da equipe. Os assuntos a gente precisa ter a noção do que são assuntos que vão ser lidados em âmbito de sigilo e confidencialidade entre você e o paciente, e aquilo que precisa ser compartilhado com a equipe interdisciplinar. Que nem tudo que o paciente tem que ir para o relatório do prontuário eletrônico. Entendeu? Então, eu só preciso compartilhar, e isso está no CRP, eu só preciso compartilhar informações, isso para qualquer relatório, que vão ser úteis em benefício do meu paciente. E é responsabilidade de quem receber e tiver acesso a essas informações manter o sigilo. Então, eu fazer um relatório do meu paciente que eu atendo online ou na clínica presencial é uma coisa. Agora, eu fazer o relatório hospitalar, eu preciso fazer uns recortes pensando assim, vai ter acesso aqui a enfermeira, o físio, o médico, o técnico de enfermagem, o ouvidor. O que essas pessoas precisam saber sobre o atendimento, entendeu? Então, é esse recorte que eu tenho que fazer. Eu já vi muito colega, às vezes, fazendo um baita de um relatório, que se você falar assim, nossa, é um relatório psicológico maravilhoso. Cara, beleza, mas está no prontuário eletrônico. Vai ficar registrado online, vai ficar aí no histórico do paciente. Não acho que deve colocar essas coisas, todas as informações. Então, a gente tem que ser criterioso, entendeu? Saber as minhas potências, saber as minhas limitações. Às vezes o que não tem, Cláudia, é um setting físico. Mas isso não quer dizer que você não tem um set psicológico, entende? O que acontece é o que o Rogers fala, que é isso que eu estava trazendo, que é você se tornar o seu próprio setting, você se tornar a sua própria técnica. Às vezes, você vai ter que transformar aquele atendimento, a sensação de proteção e sigilo do teu paciente no contato visual, né? No se abaixar no mesmo nível que ele, coisa que às vezes outros profissionais não fazem, né? Baixar o tom de voz, às vezes fazer coisas que você sabe que não são muito comuns, falar de assuntos que humanizam o nosso paciente para que ele tenha potência, para então que equilibrados, né? A gente às vezes tem a potência que lá na estratosfera, e meu paciente hospitalizado está com uma potência assim quase inexistente, negativa, porque tudo fazem por ele. Ele não tem poder de decidir nada. Não decide a hora que vão, na hora do xixi, na hora do cocô, não decide a hora que vai comer, ele não decide a hora do banho, não decide a cor da roupa, ele não decide o canal.
ele não decide a cor da cama, ele não decide quem entra, quem sai, ele não decide a hora que vai entrar uma agulha ou não no corpo dele, entende? Então, um dos papéis, e isso tem a ver com setting, é eu respeitar ou não do meu paciente. Não quero falar. Tudo bem. Eu dou uma passadinha aqui, mas não quero falar. Não, só... Eu passo na porta, mas se o senhor quiser falar, a senhora quiser falar comigo, eu tô por aqui, tá? Mas eu entendi. No dia seguinte, não, não quero falar com você. Aí no terceiro dia eu quero falar com você. Porque ele vai entender, não, de todos os lugares, de todos os profissionais, eu consigo falar não aqui. O exercício desse não é terapêutico. Potência. Isso aí a gente resgata em Spinoza, né? Quando ele fala do bom encontro, né? É quando a potência de uma pessoa não destrói a potência da outra. Uma potência levanta a potência do outro. Então, esse encontro da psicologia hospitalar com o nosso paciente tem que ser um encontro em que a minha potência, diferente do que acontece com os outros profissionais, não esmague a vontade do meu paciente, muito pelo contrário, seja uma alavanca para essa vontade. Então, às vezes uma conversa, que é isso que você viu, que você observou, uma conversa às vezes que parece uma conversa de amenidades, uma conversa boa, um papo bom, mas não parece conversa de psicólogo, mas é. Porque às vezes numa conversa, eu posso saber perguntar assim, mas né, esse final de semana aqui, o senhor já estava aqui? Não, meu filho, eu estou aqui desde o outro final de semana. Já estou uma semana aqui. Então, eu já entendo que esse paciente está com o seu senso espaço-temporal preservado. Ele sabe o dia de hoje, ele sabe que ele está no hospital. Percebe? Eu não preciso fazer um questionário. Uma conversa eu já descubro. Entende? E quem está vindo com o senhor aqui? Não, está vindo a minha filha, eu tenho uma filha. É mesmo? O que o senhor fazia? Não, eu era pedreiro, depois eu me aposentei. Então, assim, a memória está preservada. Então, aí eu vou listando cognitivamente o que está preservado, o que não está. Aí eu posso ver o estado afetivo, né? Será que tem alterações afetivas? Ele tem um choro que aparece do nada, assim, do nada não, mas aparece assim e rompe? Ou ele mantém o mesmo humor? Será que essa manutenção de humor está compatível com o conhecimento que ele tem da sua situação? Poxa, ele está com câncer de cabeça de pâncreas. O médico já falou que não dá para fazer nada, mas ele está rindo, contando piada. Será que ele tem noção da perda? Ou será que ele está em negação? Entende? E tudo isso você pega numa conversa normal, mas aí você tem que saber do contexto. Tem que ler prontuário, tem que conversar com a equipe, entende? Então aquela conversa que pode parecer uma conversa de amenidades, mas se ela tiver somada a uma postura que se adeque às limitações físicas do hospital e conhecedora do contexto, né, compartilhado com a equipe, essa conversa pode ser muito potente, entendeu? E não menos psicológica e pode ser muito terapêutica. Com certeza. Você pode ter um atendimento hospitalar que o paciente está te contando piada, você está rindo das piadas dele, e, e não é menos terapia, não é menos psicoterápico do que se fosse ele contando, porque se ele tem liberdade para te contar uma piada e rir dentro do hospital, ele vai poder te falar assim na sequência, assim, eu tenho medo de morrer. Tá entendendo? O nível. Por quê? Porque é uma potência que alavanca a outra. E aí a gente vai falar de outras coisas, né? O trabalho do psicólogo no manejo da equipe, porque esse psicólogo que parece ser bobinho, né? Não, o psicólogo só é papoterapia, né? Às vezes a gente ouve isso no hospital. Mas esse psicólogo, essa psicóloga tem a função de manejar a equipe. O que é manejar? Ele vai percebendo as relações. Assim, nossa, essa família tretou com o médico. O médico, o nosso colega profissional médico, ele está fazendo visitas mais curtas aqui. Ele não viu que o tal coisa está acontecendo com o paciente.
vou conversar com o médico. Entende? Porque a gente também tem que cuidar dessa relação médico-paciente, médico-família-paciente, equipe de saúde, família-paciente. Você sabe, Cláudio, que muitas vezes a treta da família com a equipe de saúde afeta o cuidado que a equipe de saúde vai dar para o paciente, que não tem nada a ver com a treta. Porque essa família é chata, nossa, que ódio, eu não quero ficar lá dentro, eu não suporto. E o paciente não tem nada, às vezes o paciente está inconsciente, o paciente, coitado, está vendido na situação. E você, como psicólogo, você vai lá achar um jeito de manejar essa situação. E o manejo é, às vezes, trazer informação, sensibilizar, promover o diálogo. Às vezes de maneira tão sutil que o pessoal nem percebe o que você está fazendo. Mas você está conduzindo o processo, porque o fato de existir uma psicóloga, um psicólogo no hospital, ou em qualquer ambiente, já muda tudo. Desde que o psicólogo, a psicóloga esteja consciente da potência que tem. Entendeu? Então, acho que a gente vai ter um semestre aí, pelo menos, né, no que diz respeito a gente. Acho que no geral, né? Mas vai ter um semestre bem rico aí para a gente discutir esses assuntos, né? Ainda mais a turma de vocês, a turma boa de papo. Tô achando vocês meio cansados e tal, meio desanimados. Não tá não, Juliana? Meio triste com a vida? Meio cansada? Não? A Rosângela eu já tô acostumado que ela é séria, já, normal. Tá bom, queridos, então eu vou dispensar vocês. Bom descanso. É muito bom revê-las e revê-los. Espero que a gente possa ter um semestre aí muito rico de troca e que isso acrescente aí a formação de vocês. Tá bom? E sinto muito que eu sou de novo professor de vocês. Não se livram. Ai, que dó de vocês. Tá bom? Bom Boa noite, descanso. professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada, professor. Professor.